Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, eu tenho um bocado de coisa para falar com vocês nesse vídeo aqui, tá? A começar por uma situação que eu havia cobrado no vídeo de hoje às 15 horas e eu recebi uma ligação de gente lá dentro do Ninho do Urubu que pediu para ficar anônimo, para poder me explicar uma situação para eu explicar para o meu público aqui do Resenha Rubro-Negra e também do Fla Nação VP. Então fica até o final do vídeo para você saber tudo direitinho, tintim por tintim. Deixa aquele like, que é para o YouTube entender que você gosta desse canal e ele te recomendar sempre que saírem novos vídeos. Se inscreva se ainda não for inscrito e, principalmente, compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais. Vamos começar falando sobre a arbitragem de ontem. No vídeo de hoje, ao meio-dia, aqui no nosso canal, eu trouxe para vocês as falas de Bruno Spindel e de Marcos Braz durante o jogo de ontem e após o jogo de ontem. O Bruno Spindel, por exemplo, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, deu declarações onde ele estava totalmente revoltado com o que tinha acontecido lá em Chapecó. Depois, ao chegar no Rio de Janeiro, ele tinha adotado um tom mais brando, mais leve, dizendo que eles iam avaliar o que seria feito com relação à arbitragem do jogo de ontem. Já o Marcos Braz se disse estupefato, se disse estar estranhando o modo como a arbitragem está se comportando nos jogos do Flamengo. Ambos mencionaram o fato de que a arbitragem do Flamengo não tem sido a mais profissional possível. Eu ainda disse para vocês que todos nós, torcedores rubro-negros, ficamos contra o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, quando ele pediu que nos jogos de Flamengo e Atlético Mineiro só houvessem árbitros FIFA. Bom, ontem a gente viu que ele estava coberto de razão, porque o que aconteceu no jogo do Flamengo foi de um amadorismo ímpar. Daí o Flamengo decidiu processar o árbitro na CBF. Durante todo o dia de hoje, eu recebi muitas mensagens no WhatsApp de vários advogados rubro-negros que leram os artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, onde mostrava que o Flamengo deveria ir até a CBF para pleitear até a anulação da partida, porque cabe isso através dos artigos que eles me mostraram. E o Flamengo fez exatamente isso. Só que o Flamengo não está indo para o lado de anulação da partida. O Flamengo quer uma punição exemplar ao árbitro do jogo de ontem para que os demais árbitros se sintam intimidados, não pelo Flamengo, mas por errarem e não aplicarem a regra de forma correta. Isso daí tem dois viés. Pode ser que os árbitros fiquem realmente intimidados e tenham medo de errar e de não aplicar a regra da maneira correta ao Flamengo, ou pode gerar um corporativismo entre a arbitragem e os árbitros errarem de forma ainda pior contra o Mengão Queridão. Porque há maneiras dos árbitros picotarem os jogos, xingarem os jogadores, deixarem os jogadores do Flamengo nervosos sem necessariamente cometerem erros crassos na arbitragem. Por exemplo, a não expulsão do Kaiser, do Atlético do Paraná contra o Flamengo. Aquilo ali deixou muitas pessoas nervosas dentro de campo, aquilo ali causou um mal-estar entre os jogadores do Mengão Queridão, inclusive da diretoria. Mas aí eu pergunto para vocês, por que esperou tanto tempo para poder bater de frente com a CBF? A CBF hoje está um caos, pessoal. Ninguém sabe quem manda naquele lugar direito, não tem uma mão pesada para poder cobrar ninguém dentro da própria CBF. Então aquilo ali está a terra de ninguém. Por que o Flamengo foi tão receoso para ir à CBF e cobrar o que agora estão cobrando? Porque já tivemos erros contra o Cuiabá, erros contra o Atlético do Paraná, esperou demais, perdemos muitos pontos até a diretoria resolver tomar alguma atitude. Às vezes parece que quem está abandonado mesmo é o Flamengo, ou então que a nossa diretoria já desistiu de vez do Campeonato Brasileiro e não vai correr atrás de mais nada. Só que ontem a pressão foi muito forte.
O Renato continuou batendo na entrevista coletiva, continuou falando da arbitragem, os youtubers continuaram batendo também. Eu também falei, apesar de eu não achar que a arbitragem é o motivo principal para o Flamengo não ter vencido a equipe da Chapecoense, uma vez que a gente teve 45 minutos com um jogador a mais. A equipe da Chapecoense é a pior equipe da história do Brasileirão de pontos corridos. Eu não consigo usar a arbitragem como desculpas para o empate de ontem. Eu, Fabrício Lopes, não consigo, porque o Flamengo tem um time infinitamente superior ao time da Chapecoense. E a gente, com 45 minutos com um a mais, a gente não conseguiu superá-los. Pior, ainda conseguimos foi tomar sufoco e quase perder a partida. Mas que a arbitragem vem prejudicando, vem mesmo, e as coisas têm que acontecer da forma correta, sem benefício para o Flamengo, sem benefício para o adversário, apenas aplicando a regra do jogo. Como a reclamação do Flamengo na CBF foi dentro das 48 horas, se o Flamengo quiser, ele pode inclusive pedir a anulação da partida. Mas como eu já falei para vocês, não é o caminho, a direção que o Flamengo está tomando para que as coisas aconteçam. O Flamengo está apenas querendo punir o árbitro exemplarmente para que isso não volte a acontecer de novo, nem com o Flamengo, nem com nenhuma outra equipe. Agora, eu falei para vocês que o Renato Gaúcho botou a boca no trombone ontem. E no vídeo das 15 horas, no Fla Nação VP, eu disse que eu estava surpreso pelas declarações do Renato Gaúcho mais uma vez na coletiva, sem repercussão dentro do Ninho do Urubu. E aí, imediatamente depois do vídeo estrear, eu recebi algumas mensagens no meu WhatsApp dizendo que eu estava errado e que as declarações do Renato Gaúcho caíram feito uma bomba no Ninho do Urubu. Que declarações foram essas? O Renato Gaúcho ontem, na sua coletiva, disse que o Flamengo botou em campo ontem dois jogadores que poderiam se lesionar e ficar fora da final da Libertadores da América daqui a 2 semanas, no dia 27 de novembro. Eu estranhei muito essa declaração dele e disso não ter repercutido em lugar nenhum. Daí, segundo essa pessoa me informou, repercutiu sim dentro do Ninho do Urubu e repercutiu muito mal. O próprio departamento médico está sentindo que o Renato Gaúcho está empurrando para eles toda a responsabilidade do que acontece dentro e fora de campo, como se ele não tivesse nada de errado com a escalação do time, com a maneira do time jogar, tentando desviar o foco dele para o departamento médico do Flamengo. E isso foi, inclusive, assunto de debate lá dentro. Segundo eu fui informado, tem funcionário no Flamengo, do departamento médico, ameaçando se demitir caso o Renato continue nessa linha de declarações. Segundo eu fiquei sabendo, só não saíram por demissão, por pedido de demissão, funcionários do departamento médico, porque há nas entrelinhas a garantia que o Renato só vai até o final do ano e que ele não vai permanecer no Flamengo mais. Segundo essa fonte, o Renato deixou o clima tão ruim internamente que o departamento médico e o departamento técnico de futebol, ou seja, a comissão do Renato Gaúcho, os caras nem conversam mais. Falam o essencial. Segundo eu apurei, nem bom dia tá rolando entre os departamentos. É óbvio, né, gente, que se alguém fizer essa pergunta em alguma coletiva ou em alguma entrevista para o Braz ou para o Spindle, obviamente eles vão negar. Eles não vão abrir o jogo dizendo que tem animosidade entre os departamentos. Muito pelo contrário, eles vão falar que há uma harmonia, que tudo está trabalhando da maneira que tem que trabalhar. Mas não é assim internamente. Os caras mal se cumprimentam, respondem o que são perguntados. Outro dia, inclusive, o Dr. Márcio Tanuri, nem a um dos jogos do Flamengo ele foi. Ele mandou outros profissionais, porque eles já não estão suportando mais o Renato Gaúcho. Houve uma reunião há um tempo atrás, onde o Renato Gaúcho mudou totalmente o seu comportamento. Ao invés de ter aquele comportamento cordial e generoso com todos, ele botou dedo no nariz e gritou e xingou e saiu da reunião batendo portas, deixando todo mundo abismado com o comportamento e com a forma como ele tratou os profissionais que estavam na reunião com ele.
Depois disso, o Renato Gaúcho vive que meio sozinho no departamento de futebol do Flamengo. Ele, o Alexandre Mendes e mais ninguém. Todos que trabalham ao redor do Renato Gaúcho hoje apenas o suportam e esperam o final do ano chegar para que o Renato não fique mais no Flamengo. Só que tem um detalhe, muitos desses que estão indignados com o Renato Gaúcho devem ter suas cabeças ceifadas no final do ano também, porque pode haver uma mudança drástica no departamento de futebol do Flamengo, envolvendo não só o técnico Renato Gaúcho e a sua comissão, mas também a parte de departamento médico, de fisiologia, de fisioterapia, de preparação física. Tudo está sendo avaliado pelo Rodolfo Landim, pelo Luiz Eduardo Batista Bap, pelo Conselho de Futebol do Flamengo. Eu recebi a informação que caso o Rodolfo Landim realmente pensa como presidente para o próximo triênio no Flamengo, esse Conselho do Futebol deve ganhar pelo menos mais 2 integrantes para ajudar na tomada da decisão do futebol nos próximos 3 anos. Então, muitas mudanças podem acontecer. Sobre o Renato Gaúcho ter sido mantido ou não mantido, realmente vocês acharam que eles iriam mandar o Renato Gaúcho embora? Em momento nenhum isso passou ou passa pela cabeça da nossa diretoria. Ainda que o Renato colecione insucessos de hoje até perto da final da Libertadores, ele será o técnico que vai estar no comando do Flamengo no jogo contra a equipe do Palmeiras, a menos que ele peça demissão e não aceite um não como resposta, porque no Flamengo tem isso agora, o cara pede demissão e a diretoria fala não, você vai ficar. A menos que o Renato não aceite esse não da diretoria, a diretoria não vê como mandar o Renato Gaúcho embora antes da final da Libertadores, porque na cabeça dos dirigentes rubro-negros, o que está ruim com um técnico experiente como o Renato Gaúcho pode ficar pior ainda se você coloca 1 ou 2 auxiliares, Mauricinho e Fera, que não tem responsabilidade nenhuma no resultado se eles caírem de paraquedas no time do Flamengo agora. O Renato Gaúcho funciona meio como um escudo para a diretoria. Muitos torcedores batem demais no Renato Gaúcho e esquecem de cobrar que ele não tem costas largas, que ele realmente não é um bom treinador, mas tem que ser cobrado também. Marcos Braz, Bruno Spindel, que o planejamento para esse ano no futebol foi ruim, eles não conseguiram suplantar, por exemplo, a ausência do Everton Ribeiro, a ausência do Arrascaeta, que são 2 jogadores de suma importância, que realizam função de suma importância para esse time do Flamengo seguir vencendo. O Luiz Eduardo Batista Bap, que é o vice-presidente de Relações Externas do clube, não vai à CBF, não briga por uma arbitragem mais séria. Essa arbitragem amadora de ontem poderia ter sido vetada pelo Flamengo. A arbitragem sai com mais de 18 horas de antecedência para a partida. Dava para o Flamengo ver, dava para o Flamengo reclamar. E isso é coisa do Departamento de Relações Externas, que o vice-presidente é o BAP, que o diretor executivo é o Cacau Cota. Então, há mais pessoas para serem cobradas além do Renato Gaúcho. A torcida tem que ficar de olho, porque esse processo nesse árbitro, ele só vai ser feito e só foi encaminhado por conta da pressão externa. Muitos gostam de dizer que o Flamengo não é governado de fora para dentro, mas é um pouco sim, porque a sua torcida é o seu maior patrimônio. E sem o torcedor rubro-negro do seu lado, o Flamengo não vai para frente. E eles sabem disso. Então o recado que nós demos com relação a tudo que estava acontecendo contra o Flamengo foi absorvido e eles tomaram alguma providência. Agora o Renato Gaúcho, gente, só sai se ele pedir demissão mesmo. Senão a diretoria não vai mandar ele embora e ele vai até o dia 27. Me dá um medo no coração só de falar essa frase para vocês. Mas essa é a real. Por enquanto é isso, pessoal. Valeu o grito que a gente deu, valeram as explicações que vieram para a gente. Quer dizer que o nosso trabalho está sendo ouvido também, está sendo observado pela diretoria de perto, e eu espero ter conseguido passar tudo para vocês sobre esse momento que o Flamengo está vivendo. Agora, é torcer para o Flamengo vencer o Bahia e começar uma maré melhor. Eu nem digo uma maré de sustentabilidade no Brasileiro, correndo atrás do Atlético, e sim uma maré de vitórias,
que se não nos deixar chegar perto do Atlético Mineiro, que pelo menos nos deixe chegar com maior ânimo, com maior vontade, com menos crise até a final da Libertadores da América, porque dessa a gente não pode abrir mão. Essa taça tem que ser nossa, de qualquer jeito. Concordam comigo? Deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus. Saudações. Rubro Negra.